Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a nossa aula 13 de português para o primeiro e segundo ano. Então, tenho muitas coisas para vos mostrar hoje. Vejam aqui as partilhas que temos, que recebemos de imensos amigos, trabalhos espetaculares que têm feito aí por casa e que nos têm enviado muitas coisas, muita escrita. Temos listas de palavras com adjetivos, são desafios que temos vindo a fazer nas aulas anteriores. Temos listas de palavras da história. Vejam aqui este trabalho, tão giro, com vários adjetivos que este colega escolheu para caracterizar o seu pai. Temos também várias ilustrações de histórias. Podemos dizer que são diferentes dicionários ilustrados, dependendo da história ou da temática que cada um de vocês pode escolher. Aqui embaixo temos, por exemplo, palavras da história do Hansel e Gretel. Temos também, para além de ilustrações, temos recortes. Temos muitas listas de palavras, temos escrita a partir de recortes, escrita de frases ou pequenos textos a partir de recortes e junção de recortes de jornais e muitos textos. Lembram-se? Fizemos várias propostas, escrita de texto com palavras com acentos, diferentes sinais de escrita. Estamos muito felizes com as vossas partilhas e é sinal que vocês gostam dos nossos desafios e continuem a enviá-los e a partilhá-los connosco. Então, para hoje, o que é que vamos fazer? Hoje vamos ler uma história da Alice Vieira que se chama Corre, Corre, Cabacinha. Vamos praticar a leitura e a escrita, fazer exercícios de compreensão da história. Vamos descobrir o significado de novas palavras, que esta história tem palavras interessantes, e vamos trabalhar também a ampliação de frases, através de algumas palavras de ligação. Então, vamos então passar para a leitura? Vamos então à leitura da nossa história. O livro que a Isa vos traz hoje é um livro de histórias tradicionais portuguesas, é escrito por Alice Vieira e é da editora Caminho e as ilustrações são de Maria João Lopes. A história que vamos ler chama-se Corre, Corre, Cabacinha. Então, vamos lá. Corre, corre, cabacinha. Era uma vez uma velha muito velha, mãe de muitos filhos e avó de muitos netos. Vivia numa casa escondida na floresta e sabia, como ninguém, fazer pão de ló, arroz doce, cuscurões e papas de farinha com mel. De vez em quando, um dos seus muitos filhos batia-lhe à porta e dizia-lhe: "Nós te fizemos outra vez, avó. Nós te fizemos avó outra vez. Leva pão de ló para o batizado, que é no fim do mês." Então a velha passava 30 dias e 30 noites junto do fogão a fazer pão de ló, arroz doce, cuscurões e papas de farinha com mel. E no dia aprazado metia tudo dentro de uma cesta, agarrava-se ao cajado, que os anos já pesavam, atravessava a floresta e ia até a aldeia para o batizado de mais um neto. Um dia, um dos filhos bateu-lhe à porta e disse: "Nós te fizemos outra vez avó. Nós te fizemos avó outra vez. Leva pão de ló para o batizado, que é no fim do mês. Só que desta vez vais levar também padrinho a preceito. Já corremos tudo, já tudo corremos. Padrinho de jeito é o que nós não temos." A velha ficou aflita. Vivia sozinha e não conhecia ninguém que pudesse servir de padrinho ao neto, acabado de nascer. Mas no dia aprazado, pegou no cajado e pôs-se ao caminho, a cesta bem carregadinha com as iguarias do costume. Ainda mal acabara de passar a primeira clareira da floresta, quando o lobo lhe salta ao caminho gritando: "Velha velhinha, velha velhão, como tinteirinha com cesta e bordão." Tremendo, tremendo, tremendo de medo, a velha respondeu: "Eu estou tão magrinha, nem terei sabor. Deixa-me ir à festa, voltarei melhor, com a barriga cheia de mel e farinha. Poderás então comer-me inteirinha, com cesta e bordão." O lobo pensou uma, pensou duas, pensou 3 vezes e lá deixou a velha seguir o seu caminho, não sem antes a ter feito jurar que assim que o sol desaparecesse nas montanhas, ela voltaria do batizado para ele a comer e matar finalmente a fome.
Tão assustada ia a velha pelo caminho fora que nem reparou num vendedor de cabaças que dela se aproximava, perguntando: "Onde vais, velhinha, assim tão curvada? Que foi que te pôs assim assustada?" Tremendo, tremendo, tremendo de medo, a velha respondeu: "Vou ao batizado de mais um netinho, vou cheia de medo e não acho padrinho." E logo ali lhe contou o que tinha passado e o que prometera ao lobo. O lobo conversou uns minutos com as suas cabaças. O velho conversou uns minutos com as suas cabaças e depois ofereceu-se para padrinho, dizendo-lhe que não pensasse mais no assunto, que tudo se resolveria. "Comei e bebei, bebei e comei, que em chegando a hora eu vos salvarei." Batizado foi o neto e a tarde se passou em danças e folias, com muito pão de ló, arroz doce, cuscurões e papas de farinha com mel. E de vez em quando a velha murmurava: "Compadre, dizei, em chegando a hora, como escaparei?" Mas o velho bailava, bailava e só respondia: "Comei e bebei, bebei e comei, que em chegando a hora eu vos salvarei." Quando o sol desapareceu nas montanhas, o velho foi então buscar uma das suas cabaças, a maior de todas, a mais redondinha e amarela. E disse à velha que se metesse lá dentro e fosse a rolar pelo caminho fora até casa, sem nunca parar. E assim a velha foi rolando, 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 por caminhos e ladeiras, atalhos e clareiras, quando de repente o lobo lhe saltou ao caminho perguntando: "Ó cabaça, cabacinha, amarela redondinha, não viste no teu caminho uma velha mirradinha?" Tremendo, tremendo, tremendo de medo, a velha respondeu: "Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão, corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação." E lá continuou rolando, rolando, rolando sem parar, por caminhos e ladeiras, atalhos e clareiras. Mas o lobo não desistia à primeira. E a velha já a atravessar a segunda clareira da floresta, quando ele lhe saltou de novo ao caminho, dizendo: "Lembro-me agora que a velha devia vir mais gordinha. Não viste velha anafada, ó cabaça, cabacinha?" Tremendo, tremendo, tremendo de medo, a velha respondeu: "Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão, corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação." Nem mesmo assim o lobo se convenceu. Estava a velha a atravessar a última clareira da floresta quando ele lhe salta de novo ao caminho, gritando: "Gorda ou magra, tanto faz. Se velha não tenho, tu me bastarás." E com um salto preparava-se para lhe cair em cima da cabaça. E com um salto preparava-se para lhe cair em cima, quando a cabaça, com a velha dentro, veio a rolar, a rolar, a rolar pela ladeira abaixo, sempre mais depressa, entrando derrompante pela casa dentro, deixando o lobo a perder de vista. Logo a velha, para fora da cabaça pulou, a porta trancou e de alegria bailou. E quando meses depois outro dos seus filhos lhe bateu à porta para lhe anunciar o nascimento de mais outro neto, ainda ela cantava: "Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão, corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação." E cá está, mais uma história, a história desta semana. Corre, corre, cabacinha. Então, amigos, vamos agora continuar o nosso trabalho. Que palavras importantes temos desta história? Vocês já devem estar aí em casa a pensar. Então, personagens, temos a velha, temos o lobo, temos o nosso vendedor e temos a cabaça. Vocês sabem o que é uma cabaça? É uma espécie de abóbora. Então, que outras palavras podemos ilustrar? A Isa vai colocar aqui todas. Vocês vão lendo. Então, filhos, netos, padrinho, floresta, casa, papas, cuscurões, pão de ló, arroz doce, cesta, cajado e batizado. Vamos ver que palavras é que nós podemos retirar aqui do nosso saquinho. A Isa colocou cá dentro algumas palavras e algumas imagens. Não vou fazer batota. Vamos tirar aqui algumas palavras e vamos utilizar para escrever. Eu não vos disse no início, mas já sabem, de certeza que vocês têm aí convosco o vosso caderno ou umas folhas
peguem no vosso lápis e tenham aí à mão também a borracha. Vamos então praticar a escrita. A palavra que sair, ou palavra ou imagem, é que nós vamos utilizar para escrever. Vamos ver. Então, aqui temos uma imagem. Que imagem representará, que palavra representará esta imagem? As papas, as famosas papas. Vamos ver. Vamos colocar aqui no nosso quadro. E se calhar até podíamos fazer uma brincadeira. Podíamos retirar duas. E o que é que vocês acham? Podíamos escrever uma frase a partir de duas palavras, para ser um desafio mais difícil. Vamos ver. Temos a palavra batizado. Então, que frase é que vocês aí em casa, vocês e a Isa aqui, podemos escrever utilizando a palavra batizado e a palavra papas? O que é que vos parece? Eu não preparei isto, portanto, vamos ver que frases é que vão sair daqui. Vocês já têm ideias aí em casa? Deixa-me ver, eu posso dizer, por exemplo, antes de ir ao batizado, eu comi umas papas. Pode ser? Pode ser essa frase? Então vamos lá. Antes, eu vou escrever a minha, vocês podem escrever a vossa, pode ser diferente, está bem? Aliás, antes de ir, não, vamos pôr antes de sair para o batizado, fica melhor. E até podemos utilizar algumas personagens da história. Podemos utilizar, por exemplo, a velha. Antes de sair para o batizado, a velha comeu papas. Pode ser assim? Vocês lembram-se que papas é que ela comia na história? Papas de farinha. Mas podemos deixar só assim. Ok? A próxima frase a Isa escreve então com outro tipo de letra, para não estarmos a escrever cada uma das frases com diferentes tipos. Vamos tentar mais uma. Lembram-se qual é? Cabaça. E cuscurões. Sabem o que são cuscurões? Cuscurões é um doce que normalmente se come no Natal, mas que era uma das iguarias que a avó fazia. Então, que frase é que nós agora vamos inventar para a palavra cuscurões e cabaça? Deixa-me pensar. Vocês aí em casa também podem inventar. Deixa-me ver. Já sei, vamos fazer uma frase engraçada. A velha escondeu os cuscurões dentro da cabaça. O que é que vos parece? Pode ser assim? De certeza que a vossa história está, a vossa frase está um bocadinho diferente da minha, mas podemos escrever várias. A ideia de tirarmos as imagens ou as palavras do saco é só para não termos assim a tentação de escrever aquelas frases mais simples que nós escrevemos sempre. Por exemplo, sei lá, a velha fazia pão de ló, a velha foi ao batizado dos avós, dos netos. Percebem? Estamos sempre a escrever as mesmas frases. Se tivermos as palavras ou as ilustrações, os desenhos aqui dentro, podemos fazer coisas muito mais engraçadas. Então, vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Já sabem, temos sempre aqui este exercício. Vocês podem também praticar a escrita de algumas palavras da história, substituindo as imagens pela palavra. Portanto, quem é que vivia numa casa no meio da floresta? A velha vivia numa casa no meio da floresta. O lobo queria comer a avó.
Ou a velha, desculpem. O lobo queria comer a velha. O vendedor teve uma ideia para enganar o lobo. Tem que escrever a palavra vendedor e lobo para substituir as imagens. E aqui, o vendedor deu uma cabaça à velha. Então, temos aqui uma tabela com... Temos aqui 4 inícios de frase e depois 4 continuações do lado direito. Então vamos construir frases, formar frases, mas que sejam de acordo com a história. A velha vivia onde? Onde é que vivia a velha? A velha vivia numa casa no meio da floresta. Vamos fazendo por cores. Vocês aí em casa o que é que podem fazer? Podem ir escrevendo as frases completas, está bem? Alguém bateu à porta. Era o filho a convidá-la para o batizado. Para ir à festa, a velha atravessou a floresta. No caminho, encontrou um lobo. Então, vamos fazer aqui algumas ligações de acordo com as personagens para entendermos um bocadinho melhor, compreendermos um pouco melhor a história. Temos a velha, o vendedor, o lobo e o filho. O que é que a velha fez? Conseguiu convencer o lobo a comê-la depois do batizado. O vendedor perguntou por que é que a velha estava assustada. O lobo queria comer a velha, era o objetivo dele. E o filho convidou a velha para ir ao batizado. Então, agora temos aqui 3 personagens, a velha, o vendedor e o lobo. E em cada uma das personagens há ações que são verdadeiras. Vamos ver, aqui na velha há 2 ações que são verdadeiras. Não aceitou o convite, assustou-se com o lobo, conseguiu enganar o lobo. Qual destas ações é que estão de acordo com esta personagem? Assustou-se com o lobo, isso mesmo, e conseguiu enganar o lobo. E relativamente ao vendedor, ele ficou preocupado com a velha, ele fugiu do lobo ou ele ajudou a velha? Vamos ver. O que é que vocês acham? É isso, ele ficou preocupado com a velha e ajudou-a. Ele ajudou a velha. Quanto ao lobo, vamos ver. Entrou na casa da velha, aceitou ser o padrinho, perguntou à cabaça se tinha visto uma velhinha. O que é que vocês acham? Aqui só temos uma. O lobo perguntou à cabaça se tinha visto uma velhinha. Então, vamos agora completar aqui estas frases de acordo com o sentido do nosso texto. As palavras que temos são padrinho, vendedor, batizado, lobo e floresta. Então, era uma vez uma velha que vivia numa casa escondida na... Padrinho, será? Vendedor. Claro que não, na floresta. Vocês já sabem. A velha foi convidada para um... Será casamento? Batizado. E teria de levar um padrinho. No caminho, encontrou um lobo que a queria comer. A velha lá convenceu o lobo a esperar pelo seu regresso. Estaria mais gordinha. Um vendedor de cabaças ajudou a velha a enganar o lobo. Então, temos aqui um exercício de verdadeiro ou falso, de acordo com a opinião das personagens. Não se deixem enganar. Vamos ver. A velha foi convidada para um casamento. Verdadeiro ou falso? Falso. No dia combinado, a velha decidiu não ir ao batizado. É falso. O lobo, esfomeado, encontrou a velha e queria comê-la. Verdade, sim, senhor. E o lobo foi enganado pela velha. Exatamente. Fácil, fácil. Então, agora temos aqui 3 palavras. Ladeira, atalho e clareira. Vocês já tinham ouvido estas palavras? É sempre importante, os livros ajudam-nos imenso a aprender novas palavras. E vamos pensar aqui um bocadinho no significado destas palavras. Ladeira, atalho e clareira. Temos aqui 3 significados. Vamos ver que ligações conseguimos fazer. Portanto, do lado direito temos espaço aberto sem vegetação. Rua ou caminho inclinado. Caminho alternativo
que nos ajuda a chegar mais depressa a um sítio. Vejam bem que ligações podemos fazer de forma a que cada palavra fique junto do seu significado. O que é que vocês acham que é uma ladeira? Uma ladeira é uma rua ou um caminho inclinado, assim quando nós temos que subir uma rua que está assim muito inclinada e já estamos cansados, é uma ladeira. Um atalho talvez seja mais utilizado aqui destas três. Um atalho é quando nós fazemos um caminho diferente para chegar mais depressa a um sítio, não é? Que é um atalho é o que o lobo está sempre a fazer na floresta quando quer apanhar alguma personagem. E uma clareira é um espaço aberto, imaginem um espaço aberto na floresta que não tem vegetação. Na história dizia que a velha passava por várias clareiras. Portanto, a clareira é um espaço aberto sem vegetação. Eu tenho aqui outros cartões, só para vos mostrar, com outras palavras da história. Talvez esta, cuscurões, eu já vos disse mais ou menos o que é. Mas cuscurões é um doce que normalmente se come no Natal. É uma massa de farinha que é frita e que geralmente depois colocamos açúcar e canela por cima. É muito bom. Cuscurões. Não se esqueçam desta palavra. Iguarias. O que são iguarias? Na história diz-nos que a velha, para cada batizado, levava várias iguarias e passava 30 dias e 30 noites a cozinhar. As iguarias são as coisas saborosas que ela cozinhava e que ela levava dentro da sua cesta. Portanto, o arroz doce, os cuscurões, o pão de ló e o cajado. Cajado é mais fácil. Cajado é mais fácil, é uma espécie de bengala. Mas sabem uma coisa? Bordão, quando o lobo diz, ou quando a velha diz que vai com o cesto e com o bordão, que o lobo diz que come a velha com o cesto e com o bordão, bordão é o mesmo que cajado. É uma espécie de suporte, é um pau que ela utiliza para se suportar, para ajudar a caminhar, porque ela já é muito curvada, não é? Já é muito velhota. Vamos deixar aqui estas palavras. Se tivermos tempo, depois podemos trabalhá-las um bocadinho mais. Então, vamos ordenar frases. Desculpem. Lembram-se do truque que a Isa vos tinha dito quando queríamos fazer este exercício de ordenação de frases? Como é que deveríamos fazer? O que é que nós deveríamos pensar primeiro? Não vamos fazer assim sem pensar. Vamos primeiro ler todas as palavras e depois pensar, será que eu tenho aqui palavras escritas com letra maiúscula? E que sinais de pontuação é que eu tenho aqui? Vou ver que sinais de pontuação aparecem que podem terminar a frase. E aí já sei que essa será a última palavra da frase. Então, letras maiúsculas, só tenho aqui o A. Portanto, eu já sei que esta frase vai começar pela letra A. Vamos ler talvez primeiro as palavras. Então, temos escondida, velha, floresta, que tem o ponto final, eu já sei que vai ser a última palavra da frase, na, vivia, casa e numa. Então, o que é que vocês acham que vem a seguir ao A? A velha. Boa, agora vamos procurar o verbo vivia. Onde? Numa casa. E essa casa estava escondida na floresta. A velha vivia numa casa escondida na floresta. Já sabem, quanto maior for o número de palavras da frase, mais difícil, mais complexo vai ser este exercício. Portanto, se vocês fizerem aí em casa, podem recortar várias palavras, construir primeiro a frase, recortar as palavras e depois jogar, formando até novas frases, se quiserem. Então, agora temos cabaça, velho, foi, uma, buscar. Então, letra maiúscula, Reparem, se eu agora utilizasse, por exemplo, cabaça, tenho o determinante artigo definido e depois eu utilizar cabaça, não faz sentido, cabaça, portanto, porque é uma palavra que está no feminino. Então, o velho, tem que ir buscar uma palavra no masculino, o velho foi buscar uma cabaça. O velho foi buscar uma cabaça. Então,
Agora vamos trabalhar aqui um bocadinho aquilo que se chama a ampliação de frases. O que é ampliar? Ampliar é tornar algo maior, neste caso, mais completo. Vamos ver. Nós temos andado em algumas aulas a trabalhar aquilo que nós chamamos as palavras de ligação. O quando, o porque, até o i. Vamos ver se essas palavras agora são úteis para transformarmos aqui as frases. Vamos ver, temos uma frase muito simples. A velha foi pela floresta. De que forma é que podemos reescrever esta frase, escrevê-la de novo, acrescentando informação, isso é muito importante, portanto estamos a ampliar, a torná-la mais completa, maior, de acordo com a história. Pensem lá, que informação que podemos incluir aqui? O que é que que informação que podíamos completar aqui? Portanto, a velha foi pela floresta. A velha foi pela floresta para chegar à festa. Reparem, na primeira versão tenho menos informação. Só sei que a velha foi pela floresta. Eu não sei para onde é que ela ia. Na segunda frase, na segunda versão, eu já tenho essa informação a mais. Portanto, a velha foi pela floresta para chegar à festa. Vamos ver outra. O lobo queria comer a velha. Que informação é que eu poderia acrescentar aqui nesta frase? Vocês de certeza que têm imensas ideias. Vamos ver. O lobo queria comer a velha porque estava faminto. Faminto significa o quê? Porque ele estava cheio de fome, tinha imensa fome. Reparem, o porque, que surge ali a fazer a ligação entre estas duas partes da frase, é então aquela palavra de ligação que temos vindo a trabalhar. Lembram-se? O lobo queria comer a velha porque estava faminto. Vamos ver mais uma. O vendedor foi muito prestável. Prestável aqui é no sentido de estar disponível. Disponível para ajudar. O vendedor estava disponível para ajudar a velha. Foi muito prestável. Que informação poderíamos acrescentar aqui? Vamos ver. O vendedor foi muito prestável quando viu a velha assustada. Portanto, ele percebeu que a velha estava assustada, não tinha padrinho e precisava de ajuda. Portanto, o quando é a palavra de ligação que surge aqui para dar continuidade a esta frase. Então, vamos reparar no que tivemos a fazer. O lobo queria comer a velha, era a nossa frase inicial. O vendedor foi muito prestável. Estas são as frases base que utilizamos para enriquecer. Relativamente à primeira, o lobo queria comer a velha porque estava faminto. E relativamente à segunda, o vendedor foi muito prestável quando viu a velha assustada. Relativamente a ainda mais informações na primeira frase, o lobo queria comer a velha quando a encontrou no caminho. O vendedor foi muito prestável porque viu a velha assustada. Portanto, temos o quando e o porque nas duas frases a ajudar a fazer a ampliação. Claro que eu ainda podia continuar mais e até podia continuar dentro da mesma frase. E aí teria que utilizar sempre os sinais de pontuação. Lembram-se que trabalhamos para ajudar a acrescentar mais informação à frase de maneira a que ela faça sentido. Então, este exercício é importante vocês treinarem em casa e é importante para também passarem de frases simples para frases mais completas, com mais informações. Então, vamos ver. Trabalhámos aqui tudo o que estava previsto no nosso plano de aula. Fizemos a ampliação, utilizámos as palavras de ligação, tudo. Praticámos e compreendemos a história. Agora, a Isa queria partilhar convosco aqui o desafio, que é um bocadinho mais difícil. Então, vamos ver. Observem esta imagem, que é uma imagem, é uma ilustração do livro. Vocês têm duas hipóteses. Podem escrever e ilustrar uma lista com palavras da história, isso podemos fazer sempre, mas podem também construir uma frase simples a partir desta imagem e depois fazer ampliações, tal como tivemos a trabalhar nesta aula. Está bem? Portanto, de uma frase simples, trabalhar diferentes ampliações. Trabalhar diferentes frases e acrescentar mais informações. Uma ideia também gira é vocês pegarem nas palavras novas desta história e procurarem, por exemplo, o significado no dicionário. Não está aqui, mas é sempre um trabalho que vocês podem fazer.
ok? Então, fiquem bem, um beijinho e até à próxima aula. Tchau, tchau!